Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos aqui falar sobre os movimentos migratórios, certo? Os movimentos migratórios, a segunda aula de revisão que nós estaremos passando aqui para vocês. Então, quais são as principais causas dos movimentos migratórios? As razões que levam o ser humano a emigrar respondem a uma necessidade de caráter vital que pode ser suscita por diversas questões, desde restrição econômica a questões de segurança. Então, muita gente sai devido a essas situações, certo? Exemplo de situações econômicas, né? Pessoas buscam melhores condições de vida, de trabalho, né? Estão desempregadas, mudam de estado, mudam de país, têm salários baixos, vão em busca de melhores condições de vida, melhores salários. Então, é um exemplo de econômica. As naturais ou ambientais, catástrofes, por exemplo, inundações ou cheias. Tivemos um exemplo na cidade de Brumadinho, aqui no Brasil. Houve aquela catástrofe, as pessoas saíram dali e foram para outro local, né? Estamos tendo um exemplo aqui na cidade de Maceió, né? O bairro do Pinheiro, que está afundando por conta das causas da Braskem. Então as pessoas estão sendo realocadas. Então é um exemplo de migração forçada. Inundações, cheias, desertificação, sismos, tremores de terra são exemplos. Políticas, perseguições políticas, conflitos armados ou guerras, ausência de liberdade de expressão, no caso. Então as pessoas buscam uma outra localidade devido a isso. A migração religiosa, perseguições religiosas, discriminação ou discordância de determinadas práticas religiosas, então faz com que as pessoas saiam do seu país e vá para outro, saiam de uma região, vá para outra, saiam de uma cidade e vá para outra. Os tipos de migração quanto ao espaço, nós temos as migrações internas e as migrações externas. As internas dentro do país, as externas fora do país, né? As internas, aqui você tem o exemplo do êxodo rural, saída da população do campo em busca de melhores condições de vida, vem para o meio urbano, eles saem do campo, são forçados às vezes a sair de lá, né? Mas muitas vezes é de forma espontânea. Então o êxodo rural é uma migração dentro do país. Outra migração dentro do país é o êxodo urbano, a saída da população para o meio rural ou também para sua outra cidade, né? Ou uma outra cidade de origem. Exemplo, muita gente saía de São Paulo, muita gente saía do Nordeste, de Maceió, de Recife, e ia para São Paulo em busca de melhores qualidades de vida. Mas passavam-se anos e as vidas das pessoas não eram mudadas, então elas decidem voltar. É um êxodo urbano, é uma migração de retorno, né? As migrações externas correspondem ao fluxo populacional de saída, né? Se deslocam as pessoas de um país para outro. Exemplo aí, você tem a emigração e imigração. Imigração é o movimento de entrada da população do exterior para o país aonde ele vai se estabelecer. A emigração é a saída. Então, saída e entrada. Revisando as migrações intercontinentais, as pessoas realizam movimentos migratórios populacionais de diferentes continentes, e as intracontinentais, que realizam dentro do próprio continente, né? Pessoas que saem do Brasil, vai para a Argentina, está dentro da América, então está dentro do continente. É a intracontinental. Quanto à duração, os movimentos migratórios eles podem ser definitivos, temporários, pode ser migrações diárias, como as pendulares, né? A definitiva é a migração que, quando o objetivo do indivíduo é fixar, então ele tem o objetivo de ficar ali, então é definitiva. Temporária, ele vai ali por determinado período, pode ser um emprego temporário, pode ser uma colheita, então é uma migração temporária. E a migração pendular, que é diária, ocorre de uma cidade para outra ou de um país para o outro, que são do lado, né? No caso, países do lado. Exemplo, quem mora em Paripueira e trabalha em Maceió faz uma migração pendular. Por que pendular? Porque é o vai e vem, vai e volta, né? Vai e volta. Gente, para continuar, eu quero passar um vídeo aqui sobre os movimentos migratórios. Presta bem atenção.
vocês vão ver. Então preste atenção aí. Migrantes são pessoas que se deslocam geralmente buscando melhores condições de vida. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. Fatores de repulsão e atração são as principais causas da migração. A fome, a guerra, as epidemias e o desemprego são exemplos de fatores que acabam em migração por repulsão. Já o emprego, a oferta de melhores salários e a liberdade religiosa se destacam entre os fatores de atração. No Brasil, passamos por um período forte de atração de haitianos. A entrada desses imigrantes começou a ser notada em 2010, logo após o terremoto que devastou o país. A catástrofe provocou a morte de mais de 200 mil pessoas, além de deixar feridos devido à dificuldade de entrada nos países de imigração tradicional, como por exemplo os Estados Unidos e Canadá. O Brasil passou a ser um dos destinos preferidos pelos emigrantes do Haiti. Outra modalidade de migração é o êxodo rural, quando as pessoas que moram no campo vão para as cidades. Uma das razões para essa mudança é o processo de industrialização. A Organização das Nações Unidas possui uma metodologia para definir o que é uma migração e quando que uma pessoa é realmente habitante de um determinado local. Essa metodologia ela tem que ser uma metodologia global para que não haja erro na contagem da população do planeta. E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pela contagem da população e outras pesquisas dentro do Brasil, segue essa metodologia. E ela diz o seguinte, que uma pessoa só é considerada como se ela fosse efetivamente migrante, ela só é computada nesse local onde ela chega, quando ela ou já perdeu absolutamente os vínculos com o local de origem com um tempo menor, por exemplo, a pessoa tem 5 meses no local e diz, não, eu já perdi os vínculos completos com a minha cidade de origem, já não tenho mais vínculo nenhum, então nós já consideramos que ele tenha migrado, mesmo que ele não tenha completado ainda um ano. Quando ele não rompeu completamente os vínculos, mas não tem interesse de voltar, não tem vontade de retornar, então nós aguardamos um ano para contabilizar essa pessoa como sendo do município, para que aquela pessoa efetivamente possa ser contabilizada aqui ou não. Da mesma forma, se uma pessoa vive numa cidade, mas ela não perdeu o vínculo com o seu local de origem, ela não é computada para fins de população. Por exemplo, um estudante que vai estudar em São Paulo para fazer faculdade, e que todas as férias ele volta para a casa dos seus pais, ele não é computado em São Paulo. Ele é computado na sua cidade, porque entende-se que, apesar de ele passar 5 anos fazendo faculdade, ele não perdeu o vínculo com o local de origem. E por último... Ok, gente, então esse era o vídeo dos movimentos migratórios. Finalizando aqui, vamos lá. Quanto à duração, elas podem ser definitivas, temporárias, pendulares, como tinha falado. Quanto à forma, pode ser voluntária, quando a deslocação é realizada por opção própria, ou forçada, quando o indivíduo é obrigado a deixar a sua área de residência por razões que ultrapassem a vontade individual. Quanto ao controle, elas são legais ou clandestinas. O que são migrações legais? Quando são realizadas com conhecimento e autorização das entidades administrativas do país. E clandestinas, quando o indivíduo se estabelece no país sem efetuar os registros legais, né? Os Estados Unidos sofrem muito com isso, que é a invasão dos mexicanos, tanto que eles estão tentando criar um muro de separação com o México. As consequências das migrações são sociais, econômicas e demográficas. As sociais, as áreas de chegada, dificuldade de integração, linguagem, cultura. Quem vem de um país e vai se integrar dentro do nosso tem a dificuldade da linguagem, falta de habitação e aumento dos bairros de lata, conflitos sociais, aumento do racismo, a xenofobia, que é o preconceito contra os imigrantes ou pessoas de fora do país, consequência demográfica, áreas de partida, diminuição da população absoluta, diminuição da taxa de natalidade, diminuição da taxa de crescimento natural,
áreas de chegada, aumento da população absoluta, aumento da taxa de natalidade, aumento da taxa do crescimento natural. E outra consequência econômica são as áreas de partida. Nas áreas de partidas, no caso, diminuição da mão de obra, abandono dos campos agrícolas, diminuição de emprego. E as áreas de chegada vai ter aumento de mão de obra, diminuição dos salários devido ao aumento da população e o aumento do espírito de empreendedor e inovador. O saldo migratório em Portugal, exemplo, os movimentos migratórios internos e externos têm influenciado a evolução demográfica e social, contribuindo para assimetrias regionais que caracterizam o território nacional. A emigração, esta que sempre caracterizou a demografia portuguesa, o êxodo rural, tiveram maior impacto nas regiões do interior. E a imigração, esta tem contribuído para o crescimento demográfico em Portugal, principalmente nas regiões do litoral, onde se fixa maior número de imigrantes. A evolução do saldo migratório destacam-se desde a década de 60, com os valores muito negativos. O surto da imigração da nossa história sempre foi maior, né? Principalmente nos países europeus. A França, a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha capitalista. Nos anos 70, com os valores muito altos devido ao declínio das migrações em nível internacional e a chegada repentina de muitos portugueses das ex-colônias, né? As colônias portuguesas que levaram muita gente a buscar Portugal em relação a isso, certo? Eu finalizo por aqui. Eu queria deixar uma canção para vocês, né? É uma paródia. Presta bem atenção nela. Os movimentos migratórios são locomoções de um povo de uma região para outra. Diferem migração de migração, transumância pendular, que são os exemplos internos. As imigrações são habitantes transladando domicílio e indo para outro lugar. Enquanto imigração parte deste que é o ponto observado, seja o de recepção. E o mundo conecta com movimentos migratórios causando interações, mas nem sempre positivas, às vezes prejudiciais, e é preciso atenção. Os fluxos migratórios ocorrem desde os primórdios da humanidade. A todo momento, pessoas deixam sua cidade de origem com destino a outras. Migram pra conseguir emprego, estudar, ter mais saúde pra continuarem vivas. Mas nem sempre são bem-vindas ao lugar de destino, enfrentar xenofobia. E o mundo conecta com movimentos migratórios causando interações, mas nem sempre positivas, às vezes prejudiciais, e é preciso atenção. Muito bem, né? Desafinaram, eu não votava neles para o The Voice, mas vocês podem votar. Esse site não existe.com.br. Olha. Gente, foi um prazer. Temos assunto novo breve, viu? Um abraço, fiquem com Deus.